O assunto da nossa aula de hoje é reprodução e sexo. Alunos de 8º ano, então iremos conhecer o que é reprodução. Reprodução é responsável pela geração de descendentes e por meio dela que a vida se perpetua no planeta Terra. Sexo é a mesma coisa que reprodução? Não, quando falamos de sexo, estamos se referindo às características físicas, fisiológicas e genéticas de um organismo, que permite distingui-lo entre o sexo masculino e o sexo feminino, que a gente também pode estar chamando aí de macho e fêmea. Mas na linguagem cotidiana, sexo também pode se referir à interação entre indivíduos, com, sem intuito reprodutivo. Aí nós temos dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, o indivíduo é gerado a partir de uma única célula ou de uma parte de um único indivíduo, onde esses descendentes são praticamente iguais ou idênticos genericamente ao seu genitor, ou seja, não há aí a união do gameta masculino com o feminino, não há essa participação. E nós trazemos aqui exemplos de reprodução assexuada, que temos a divisão binária, esporulação, fragmentação. Exemplo de divisão binária, nós temos as bactérias, os protozoários e as algas unicelulares. Outro exemplo de reprodução assexuada, o brotamento. Exemplos de brotamento, nós temos as algas, nós temos algumas plantas, alguns fungos. E exemplos de reprodução assexuada por esporulação, temos quem? Plantas e fungos. Reprodução sexuada. Reprodução sexuada, o novo ser, ele é gerado pela união de dois gametas. Gametas esses que são masculinos e femininos. Também podem serem chamados de células reprodutivas ou células sexuais. Temos aqui como exemplos de reprodução sexuada os mamíferos, os cachorros, os chimpanzés, os gatos, as baleias, os seres humanos. Todos esses têm reprodução sexuada. Temos aqui um exemplo de uma reprodução sexuada, que é o ser humano. Temos o homem e a mulher, aonde aqui se faz necessário a união do espermatozoide, gameta masculino, com o gameta feminino, que é os ovócitos. Então, aí acontece a união desses dois gametas. E a partir daí gera o embrião, que vai nascer o novo ser humano. Esse aqui é um exemplo de reprodução sexuada, que acontece a união do gameta masculino com o gameta feminino, para que possa surgir novos descendentes. Então, a adolescência, ela vai ser caracterizada pelo período de mudança na vida dos adolescentes. Esse período
um período de transição entre a infância e a vida adulta desses adolescentes. Meninos e meninas passam por grandes mudanças físicas que são desencadeadas pelos hormônios. E aí eles têm, né, os hormônios diferenciados. Por exemplo, os homens, quais são os hormônios? Qual é o hormônio masculino? Então, esse hormônio masculino, que são células que estimulam, né, as células para a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, eu vou chamar esse hormônio de testosterona, hormônio sexual responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. E o hormônio que é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias femininas são os hormônios que são o estrogênio e a progesterona. Então, hormônios masculinos, né, responsável pelas características sexuais secundárias masculinas, testosterona, e os hormônios secundários femininos, progesterona e estrogênio. Portanto, se inicia, né, aí um ciclo conhecido como puberdade, que não tem idade certa para acontecer na vida dos adolescentes. Pode começar entre os 10 anos, 11, 12, 13, 14. Então, não tem a idade certa que vai acontecer nessa determinada idade. Então, nessa fase, os adolescentes, eles costumam ter a necessidade de independência e de explorar seus sentimentos e seus corpos, né? Então, inicia-se aí o interesse pelo ato, né, sexual. Então, agora nós iremos conhecer o corpo, ou seja, os sistemas genitais, tanto masculino quanto feminino. Conhecendo o seu corpo, no caso aqui é o sistema reprodutor masculino, que participam do processo da reprodução, que, como vimos, envolve mais do que a produção de descendentes, estando relacionado com a sexualidade, a afetividade, o prazer, os sentimentos e as emoções. É importante se conhecer o funcionamento do seu corpo para poder cuidar da saúde, saber agir com respeito consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, o sistema genital masculino, ele é encarregado da produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, também chamado, né, de células reprodutivas ou células sexuais. E também é responsável pela produção de hormônios, esses hormônios chamados de testosterona. Então, aqui nós temos os órgãos que compõem o sistema genital masculino, iniciando pelo pênis, órgão formado por tecido que se enche de sangue durante a excitação sexual, os testículos, que são glândulas que produzem os espermatozoides e os hormônios sexuais masculinos, hormônio esse chamado de testosterona.
O escroto, também conhecido como o saco, né? Que é uma bolsa de pele que vai estar ali suportando os testículos. E a uretra, esse canal que passa pelo interior do pênis, ele é comum ao sistema genital e ao sistema urinário, conduzindo tanto o sêmen quanto a urina. Então, a uretra, ela participa da condução do sêmen e também participa da urina dos homens, não é isso? O epididimo é o local de maturação dos espermatozoides. Ou seja, é no epididimo que acontece aí o armazenamento desses espermatozoides. As glândulas sexuais acessoriais, que inclui as glândulas, a bulboretral, a próstata e a glândula seminal, que produzem líquidos que, com os espermatozoides, compõem o sêmen ou os espermas. E temos, por último, os ductos diferentes, que são os canais que suportam os espermatozoides e as secreções produzidas pelas glândulas acessórias, que são a bulboretral e a próstata e a glândula seminal. E agora nós iremos conhecer o sistema genital feminino, que é responsável pela produção de ovócitos, que são os gametas femininos, também chamados de células reprodutoras femininas, e os hormônios, que são estrogênio e progesterona, e também abriga o bebê em desenvolvimento. Porém, nós iremos iniciar aqui conhecendo pela vagina. A vagina, ela é um canal que vai ligar o útero ao exterior do corpo. E aí tem a vulva, que é um conjunto de órgãos sexuais externos formado pelo clítoris, lábios maiores, lábios menores, e lá se encontra a abertura da vagina e da uretra, por onde a urina é eliminada. Então, a vagina, ela vai aí estar participando dos atos sexuais. E a uretra é por onde vai ser eliminada a urina. E as tubas uterinas, que são os canais que conduzem os ovócitos dos ovários até o útero. E os ovários, que são o que? Os ovários são as glândulas que produzem os ovócitos e os hormônios sexuais femininos. Hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. E no útero, o útero ele vai participar tanto em abrigar o embrião, como também no desenvolvimento e na participações das menstruações que acontecem na vida das mulheres. Então, o útero ele é um órgão muscular oco, certo? E ele tem essas funções, que são abrigar o embrião e também participar das menstruações. Então, esse era o assunto da nossa aula de hoje e até a próxima.